Gente, a CBF confirmou as novidades do calendário do futebol brasileiro para os próximos 4 anos. Brasileirão começando no fim de janeiro, Copa do Brasil com final em jogo único, criação de um novo campeonato. A gente vai falar nesse vídeo aqui. A CBF errou, acertou, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos e mais. Tem uma grande polêmica aí, né? Mas eu quero falar com vocês que talvez essa polêmica não seja bem assim, né? E principalmente, como é que isso afeta o Grêmio? Como é que isso afeta o Inter? Eu já te adianto que tem 2 pontos que afetam sim a dupla Grenal diretamente nos próximos 3 meses. Então bora falar sobre isso a partir de agora aqui no canal. Bom, a CBF confirmou, e são 5 grandes mudanças, né? Mas eu quero destacar 3. A criação da Copa Sul-Sudeste, a Copa do Brasil com jogo único na final e o Brasileiro começando em janeiro. Essas são as grandes mudanças, a meu ver. Eu quero começar pelo Campeonato Estadual. O Campeonato Estadual, a CBF definiu que agora tem no máximo 11 datas. E eu acho que essa é uma decisão muito boa. Por quê? Não termina com o Campeonato Estadual, porque o Campeonato Estadual faz parte da nossa cultura, da nossa tradição, mas ajusta ele para o tamanho que ele tem hoje, na nova realidade do futebol brasileiro, futebol sul-americano, futebol mundial. O campeonato estadual não pode mais ocupar 3, 4 meses no calendário, não pode. Mas ao mesmo tempo ele não pode deixar de existir. Então, diminuir de tamanho é a única saída. O Campeonato Gaúcho de 2025 teve 12 datas, vai diminuir para 11. Outros estaduais são ainda maiores, vão ter que se ajustar. O único ponto negativo na redução do campeonato estadual a meu ver, é que Grêmio e Inter, por exemplo, vão receber menos dinheiro. E eu preciso te dizer uma coisa, que se ninguém te disse, eu vou ser o primeiro a dizer. Sabe quem faz mais força para o Campeonato Gaúcho continuar existindo? Grêmio e Inter. Porque eles recebem uma bolada por um campeonato em que eles são os favoritos a ganhar e que eles podem fazer praticamente tudo durante 3 meses. Então, Grêmio e Inter aqui, Cruzeiro e Galo em BH, no Rio os 4 grandes, em São Paulo os 4 grandes. Esses são os clubes que, no fim, eles querem a manutenção dos estaduais. E agora, com menos dinheiro, vai ter um conflito, né? Além disso, é preciso ver como, a médio e longo prazo, esse campeonato estadual menor vai afetar o futebol do interior. Mas eu repito, na minha avaliação, é uma boa ideia diminuir o campeonato estadual. Bom, a criação da Copa Sul-Sudeste tem só um asterisco aí nessa história, tá? Que é um torneio que junta os times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná com os times do Sudeste. O asterisco é que ela me parece muito a Copa da Primeira Liga. Lembram dessa Copa que veio do nada e foi para lugar nenhum? Pois é. Esse é o único asterisco, porque de resto eu acho uma baita sacada. Uma baita sacada. De março a junho, não é concomitante com o Campeonato Estadual, no máximo 10 datas, não pega os times que vão para Libertadores e Sul-Americana, né? E preenche o calendário para times que precisam de calendário. Então acho uma baita de uma sacada. A Copa Sul-Sudeste está no mesmo balaio, no mesmo pote da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Aliás, da Copa do Nordeste tem uma coisa que me incomodou. A Copa do Nordeste vai diminuir, sai de 13 para 10 datas. A meu ver, isso é um erro. E a Copa do Nordeste é um case de sucesso, cara. A Copa do Nordeste é um campeonato muito a fuder. É um campeonato que o Esporte Interativo pegou lá atrás e bombou, porque lida com torcidas apaixonadas, né? A Lampions League. E além de um produto comercial, é um campeonato de pertencimento, que dá protagonismo para esses clubes. E o meu ponto aqui é que ela está diminuindo de tamanho, ok, por conta do calendário, eu entendo, mas o principal ponto que me deixou chateado é que os times do Nordeste que jogarem competições sul-americanas não vão jogar a Copa do Nordeste. A gente está falando, por exemplo, de uma Copa do Nordeste sem o Bahia. E aí, cara, aí é complicado. Eu entendo que a Copa do Nordeste é um problema para o calendário dos times que jogam Sul-Americana, principalmente torneio sul-americano, né? Principalmente esses times do Nordeste que se organizaram nos últimos anos. Mas ver a Copa do Nordeste sem esses times, que em via de regra são os times mais populares, são os times com maior apelo, é um contrassenso, assim, é difícil, me incomodou, mas eu entendo pelo ajuste do calendário.
Bom, sobre Série C e Série D, uma rápida passada aqui, porque tem muito time gaúcho que joga essa competição. A Série C vai aumentar mais para frente o número de participantes e a Série D aumenta já em 2026 32 participantes. Só tem um problema, e a meu ver não é um problema simples, é um problema bem delicado. A CBF aumentou o número de participantes, botou mais times ali, só que diminuiu o número mínimo de jogos para os participantes. E esse é o X da questão. Esses times que jogam Série C e Série D, eles precisam de um calendário maior, de um número garantido de jogos maior, para que eles façam contratos melhores com jogadores, comissão técnica, para que essa cadeia produtiva do futebol local, regional, estadual, ela consiga girar sozinha. Então é o clube, é o jogador, é a comissão técnica, é o patrocinador, é o ambulante, é o comércio. Essa cadeia produtiva precisa ter um calendário maior. E justamente aconteceu o inverso. Então aí me parece que é um erro, tá? Aí é um erro, a meu ver. A Copa do Nordeste eu entendo que é o ajuste do calendário, mas aí é um erro, tá? Aí a gente chega à Copa do Brasil, que para muita gente é uma polêmica gigantesca. A Copa do Brasil tem 96 times a partir de 2026, ou seja, ela fica mais inchada, né? Ela tem 5 fases em jogo único e os times da primeira divisão e os 4 que subiram da Série B entram direto na quinta fase. E aí, oitavas, quartas e semi são em jogos de ida e volta. E a final é em jogo único, campo neutro. Para muita gente, a final em jogo único, campo neutro, na Copa do Brasil, é a grande polêmica e é o grande atentado contra o futebol brasileiro. Vamos com calma. A meu ver, a melhor saída para a Copa do Brasil seria fazer ela inteira, da primeira até a semifinal, em jogo único. Faz em jogo único. Porque não adianta aumentar para 96 times se esses times todos vão jogar uma seletiva para chegar nas oitavas de final, onde vão estar os times da primeira divisão. A Copa do Brasil, ela dá oportunidade para um confronto de diferentes divisões, de diferentes realidades. E o jogo único, ele aumenta a chance do improvável, do imponderável. Ela aumenta a competitividade. Ela dá graça para o negócio. Então, fosse eu, estou sendo engenheiro de obra pronta aqui, sim, tá? Fosse eu, a Copa do Brasil teria jogo único do início ao fim. E eu digo ao fim porque a final em jogo único não é um absurdo para mim. Eu sei, calma, vamos lá, eu sei que o assunto é muito polêmico. Mas assim, a final em jogo único na Copa do Brasil bebe da fonte da final de jogo único da Libertadores e da Copa Sul-Americana, que porventura bebe da fonte dos campeonatos europeus. A cultura que se tem na Champions, na Europa League, na Conference League é completamente diferente do que se tem na Libertadores e na Copa Sul-Americana. Completamente diferente. E a cultura que se tem na Libertadores e Sul-Americana é muito diferente da cultura que a gente tem no Brasil. Eu lembro de finais maravilhosas da Copa do Brasil com jogos de ida e volta. Corinthians e Brasiliense, Grêmio e Corinthians, Inter e Corinthians. Cara, jogos fantásticos, Santo André, né? Então, assim, a Copa do Brasil, ela tem no DNA dela, ainda que nos últimos anos ela tenha mudado para virar um bilhete premiado para os clubes de primeira divisão, mas o DNA da Copa do Brasil, criado em 89, é justamente por essa democratização. Então, a final em jogo único, ela fere isso, né? E ela tira, por exemplo, a chance do Beira-Rio e da Arena receber uma final. Porque se Grêmio e Inter ganharem a Libertadores, a final em jogo único. Se ganharem a Sul-Americana, a final em jogo único. O Campeonato Brasileiro não tem mais uma final. Então, se a dupla Grenal chegar na decisão da Copa do Brasil, não vai ganhar o título em casa. E eu entendo a frustração do torcedor. Aqui o meu único ponto é, a final em jogo único, ela só se sustenta se o ganho financeiro for muito maior. Eu estou falando aqui de um novo contrato que vai dizer, olha, a Copa do Brasil agora vale 10x e o campeão e o vice vão ganhar uma bolada para jogar esse jogo único. Se for assim, eu entendo. E
A gente está vendo a Copa do Nordeste diminuindo, não tendo os times principais, né? A gente está vendo o estadual diminuir. Eu entendo a necessidade de ajustar o calendário. Mas na Copa do Brasil, esse segundo jogo da final, ele poderia ser trocado, por exemplo, por uma fase anterior, se não quiser fazer todas as fases anteriores em jogo único. E ela vai ter que conviver, a Copa do Brasil, com essa antipatia da nova fórmula. Uma antipatia que não é simples, que não é fácil de superar, né? Mas vamos ver. Deixa o teu like aí. O que tu acha da final da Copa do Brasil em jogo único? Já deixa o like aí e prepara o comentário. Bom, aí a gente chega em Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. A Série B do Brasileirão vai começar em março e terminar em novembro. Mas o Campeonato Brasileiro começa no fim de janeiro. E, a meu ver, essa é a grande mudança, a mudança mais radical e a mais importante do calendário. Para muita gente, é um erro, é um monstrengo, é um problema. Eu vou te mostrar aqui os argumentos que talvez te convençam do contrário. O Campeonato Brasileiro começar no fim de janeiro, 28 de janeiro, e ir até 2 de dezembro, é um baita de um acerto. Primeiro, porque se faz isso nas outras grandes competições, nos grandes campeonatos nacionais, Inglaterra, Alemanha, Espanha, França, Itália, todas as principais ligas do mundo fazem isso. Isso é o quê, Jeremias? É disputar o campeonato nacional, que é o principal campeonato do calendário nacional, por mais tempo. Não tem como a gente sustentar um calendário em que o estadual tenha 3, 4 meses e o Campeonato Brasileiro fique asfixiado em 7, 8 meses. Então o Campeonato Brasileiro começar no fim de janeiro é um baita acerto da CBF. Ok, vai ter o calor severo, ok, vai ter rodada no meio do carnaval, sim. Mas a gente vai ver um campeonato que vai ter melhor desempenho físico dos jogadores, melhor desempenho técnico dos times. A gente vai ver um campeonato possivelmente, muito provavelmente, mais rentável, porque vai se valorizar esse produto, vai se chamar ainda mais atenção, ele vai ser disputado por mais tempo, então a receita vai entrar por mais meses nos caixas, nos cofres dos clubes. Então, além de seguir a tendência mundial, o Campeonato Brasileiro de 28 de janeiro a 6 de dezembro é um grande acerto, sim. É uma mudança de conceito, de paradigma, porque a gente está acostumado ao brasileiro começar em março, abril, maio, mas é uma mudança muito necessária para a evolução do futebol brasileiro. Bom, a gente está falando aqui de várias mudanças e, a meu ver, a mudança que tem um erro claro, né, claríssimo, é a Série D, a quarta divisão, com um número mínimo de jogos menor. Na Copa do Brasil a gente tem uma grande polêmica e no Brasileiro, a meu ver, é o grande acerto, a mudança radical. Quais são os pontos que afetam a vida de Grêmio Internacional? Estou falando contigo aí, gremista. Estou falando contigo aí, Colorado. Presta atenção, são 2 os pontos. O primeiro, se a dupla Grenal conseguir uma vaga na pré-Libertadores de 2026, vai dar chabu, vai dar problema. Porque a pré-Libertadores, aquelas fases preliminares que garantem uma vaga na fase de grupos, essa pré-Libertadores no calendário da Conmebol, ela está prevista para acontecer nos meses de fevereiro e março. Então, se o Grêmio for para a pré-Libertadores de 2026, se o Inter for para a pré-Libertadores de 2026, em fevereiro e março, o calendário desses times vai ter o Campeonato Brasileiro no começo, o Campeonato Gaúcho chegando na reta final e a Libertadores. Isso é um problema gigantesco, porque é na reta final do estadual, onde o bicho começa a pegar, já com o Campeonato Brasileiro em andamento e com a Libertadores valendo uma classificação que vale milhões, além de evitar um vexame de cair na fase preliminar. Então, se for para pré-Libertadores, vai dar chabu, vai dar problema. E o outro problema, que a meu ver é muito maior, porque ele é sistêmico e ele é da realidade, é a janela de transferências. Aí o bicho vai pegar. Porque nos últimos anos, Grêmio e Inter, eles não estão conseguindo mais ganhar disputa com outros clubes brasileiros porque tem menos dinheiro. E agora com o Brasileirão começando mais cedo,
a janela do começo do ano vai ser muito mais importante. Muito mais importante. Não vai dar para contratar do jeito que dá no começo do ano e reforçar no meio do ano e reforçar em setembro. Não. O Campeonato Brasileiro começa em janeiro. Uma arrancada ruim no Campeonato Brasileiro pode ser, olha, quase irreversível. Então, Grêmio e Inter vão ter muitos problemas se as temporadas recentes se repetirem em 26 na janela, porque tem menos dinheiro. Como é que consegue competir para contratar e montar um time já em janeiro? Grêmio e Inter vão precisar montar time e elenco em janeiro. E nos últimos anos é justamente o que eles não estão fazendo. Por necessidade. Por circunstâncias. Então, esses são os dois pontos do novo calendário da CBF que afetam a dupla Grenal. E, a meu ver, eles são extremamente preocupantes. O chabu que pode dar com a pré-Libertadores e a janela de transferências, que deve mudar radicalmente a postura dos clubes brasileiros no mercado de transferências. Inclusive o valor dos jogadores e o valor de clubes, se eles quiserem virar a SAF. Parece loucura, mas não, faz sentido. Tá? Então, a janela de janeiro passa a ter um peso muito grande, e os clubes vão precisar tratar ela com a devida atenção, sob pena de começar muito mal o Campeonato Brasileiro e depois a lomba ficar alta demais, íngreme demais para sair da parte de baixo da tabela. Tá? Mas agora eu quero ler a tua opinião. E aí, a CBF acertou ou errou nas mudanças que fez no calendário do futebol brasileiro? Na minha opinião, ela mais acertou do que errou. E a gente vai ver um novo futebol brasileiro a partir de 2026. Se a gente está preparado para isso e se vai gostar disso, aí é outros 500. Comenta aí embaixo. A gente se vê.